Olá, boa tarde. Este é o programa Eclésia, num dia em que conversamos com Dom António Marto, o Bispo de Leiria Fátima, mas antes olhamos à atualidade com destaque para aquele que foi o último encontro público do Papa Francisco na Praça de São Pedro, antes da sua viagem ao nosso país. No final da sua audiência geral desta quarta-feira, Francisco recordou a sua próxima deslocação pastoral. O Papa disse aos peregrinos que virá a Fátima como peregrino no centenário das aparições aos 3 pastorinhos, mas com uma intenção. Per affidare alla Madonna le sorti temporali ed eterne dell'umanità e supplicare sulle vie delle benedizioni del cielo. Naquele que era o seu último encontro com os peregrinos antes da sua viagem a Portugal, Francisco pediu para que cada um deles se envolva nesta viagem. Chiedo a tutti di unirsi a me quali pellegrini della speranza e della pace. Le vostre mani in preghiera continuino a sostenere le mie. Voglia la più grande e la migliore delle madri vegliare su ognuno di voi lungo tutti i vostri giorni fino all'eternità. Tendo ainda como pano de fundo a sua viagem a Fátima e a mensagem deste santuário mariano, Francisco pediu aos jovens para que rezem. Cari giovani, imparate a coltivare la devozione alla Madre di Dio con la recita quotidiana del Rosario. Cari ammalati, sentite la presenza di Maria nell'ora della croce. E voi, cari sposi novelli, pregatela perché non manchi mai nella vostra casa l'amore e il rispetto reciproco. Na catequese desta quarta-feira, Francisco deu continuidade às suas reflexões em torno da esperança cristã, chamando a atenção para Maria, que apelidou de Mãe da Esperança. Francisco viaja para Portugal na próxima sexta-feira e enviou aos portugueses uma videomensagem onde fala desta sua visita ao nosso país. Querido povo português, faltam poucos dias para minha e vossa peregrinação até junto de Nossa Senhora de Fátima, vivendo hoje em feliz expectativa do nosso encontro na Casa da Mãe. Bem sei que me quereis também nas vossas casas e comunidades, nas vossas aldeias e cidades. O convite chegou-me. Escusado será dizer que gostaria de o aceitar, mas não me é possível. Desde já agradeço a compreensão com que as diversas autoridades acolheram a minha decisão de circunscrever a visita aos momentos e atos próprios da peregrinação. Informação sempre atualizada em agência.eclesia.pt. Francisco, um Papa que está a chegar e por isso importa refletir com o Bispo da Diocese que o acolhe. Falamos de Dom António Marto, o Bispo de Leiria Fátima, que sublinha o impacto desta visita e que escutamos hoje numa conversa conduzida pelo jornalista Paulo Rocha. Um século após as aparições, aqui na Cova de Iria, a mensagem de Fátima ganha relevância crescente, que por certo vai ser consolidada com a presença do Papa Francisco e com a canonização dos pastorinhos. O ponto de partida para a conversa com o Dom António Marto, Bispo desta Diocese de Leiria Fátima. Dom António, boa tarde, muito obrigado por estar neste programa e por nos receber. Peguemos a nossa conversa a partir da importância da presença do Papa, da importância da canonização. Será uma nova era para a história de Fátima que se abre com este maio de 2017? Sim. Portanto, Fátima está muito ligada à presença dos Papas. Fátima é uma mensagem que se dirige à história e acompanha a história da humanidade e a história da Igreja. E cada Papa tem vindo aqui com uma intencionalidade particular.
E agora vem este Papa, cujo pontificado é marcado logo desde o início pela misericórdia. Isso já contribuiu para nós mesmos aqui tomarmos mais consciência e mais empenho neste aspecto da misericórdia, porque a mensagem de Fátima é essencialmente uma mensagem de misericórdia. Aliás, a última aparição da Nossa Senhora, a Lúcia em Tui, termina com duas palavras, diz Lúcia, em letras grandes: graça e misericórdia. A meu ver, é a síntese de toda a mensagem, é a cúpula de toda a mensagem, graça e misericórdia. Porque é o seguinte, este papado e esta visita do Papa relança a mensagem neste aspecto da misericórdia, de uma igreja, casa materna da misericórdia, como Fátima também deve ser lugar materno de misericórdia, onde todos e cada um se sinta acolhido, escutado, compreendido, amado, perdoado e encorajado a viver a boa nova do Evangelho, isto é, de que Deus está próximo, oferece a todos um caminho de salvação, que não há limites à misericórdia de Deus. Esse é um dos aspectos. Outro aspecto das periferias. Esta misericórdia, como ternura, não é? Porque ele chama a devoção mariana do Papa, está muito à volta da ternura. A ternura quer dizer a proximidade, o afeto, o carinho, o apoio, o serviço ao outro, levado às periferias geográficas, enfim, dos povos que estão mais à margem, na miséria, na guerra, às periferias existenciais, enfim, de todas as pessoas que sofrem e precisam, enfim, da proximidade e do apoio também da Igreja. Sendo este pontificado um pontificado que dá mais credibilidade à Igreja Católica, a presença do Papa Francisco em Fátima é também um fator de credibilização da mensagem junto de públicos que normalmente não visitam o santuário, até se distanciam do que aqui se vive? Sim, portanto, todos os papas que aqui vieram deram um aspecto de credibilidade e de notoriedade a Fátima, porque quando o Papa peregrina como pastor universal da Igreja, é toda a Igreja que peregrina com ele. E, naturalmente, que este Papa entra no coração das pessoas pela sua proximidade, pela sua humanidade, por este aspecto da misericórdia, este aspecto de que salienta a Igreja como casa da misericórdia, quer dizer, a Igreja não está no mundo para condenar, está no mundo para permitir aos homens o encontro com esse amor misericordioso de Deus que é oferecido a todos incondicionalmente. Isso, naturalmente, que dá mais credibilidade, pois, deste ponto de vista mediático e existencial, não é do ponto de vista objetivo, o que tem, mas do ponto de vista existencial e mediático, naturalmente. E a canonização dos pastorinhos, o que acrescenta ao que se vive em Fátima? Sim, a canonização dos pastorinhos é como digamos, a cereja em cima do bolo. Eu já costumo dizer que o centenário não ficaria completo sem este aspecto da canonização dos pastorinhos. Santificar os pastorinhos é o fruto mais belo da mensagem de Fátima. E depois tem um significado muito relevante. A primeira coisa, porque, enfim, são as primeiras crianças não mártires a serem canonizadas, reconhecidas assim oficialmente pela Igreja como santos, porque a santidade é para todas as idades, não é? E como diz o nosso provérbio popular, de pequenino se torce o pepino, quer dizer, de pequenino se recebem aquilo que há de melhor na vida, e hoje precisamos, assim, de referências. E a característica principal da santidade dos pastorinhos é a disponibilidade para receber Deus? Sim, olha, há uma pergunta-chave que Nossa Senhora faz aos pastorinhos e de onde, penso eu, parte todo o caminho que eles depois fizeram, que é: quereis oferecer-vos a Deus para reparar os pecados do mundo? Quer dizer, Nossa Senhora vem buscar colaboradores no desígnio da misericórdia de Deus. Começou, enfim, por estas crianças disponíveis, que depois fizeram o seu caminho na companhia de Maria. O meu coração imaculado será o vosso refúgio, o caminho que vos conduzirá até Deus. Trata-se de uma santidade do cotidiano. Portanto, eles não fizeram nada de extraordinário, do cotidiano. E isso mostra, pois, como é a santidade do nosso povo, do dia a dia também. E depois, cada um com a sua característica própria, quer dizer, não há um uniforme, uma forma de santidade igual para todos. Por exemplo, o Francisco
tem uma característica de ser mais meditativo, contemplativo, porque viveu fascinado, enfim, pela beleza da bondade e do amor de Deus, do mistério de Deus de que ele fala. E isso é a dimensão mística da fé, que hoje é muito importante no mundo em que vivemos, em que já não há o suporte cultural, familiar, social da fé. Hoje uma fé sem a experiência amorosa de Deus não se aguenta. Isso é uma interpelação grande. E depois, como ele gostava muito de meditar na vida à luz de Deus, é um convite também hoje a nós que vivemos tão distraídos, tão dispersos, a meditar no essencial da vida, que às vezes esquecemos. As crianças também ensinam os adultos. Eu digo isso porque tenho aprendido muito também com as crianças. E é hora de escutar as crianças. Por sua vez, e muito rapidamente, a Jacinta tem uma característica também própria, é da compaixão. Aquela que sofria com os que sofrem, sofria por ver sofrer os outros, e que era capaz depois de rezar por eles, pelos que sofrem, até pelos pobres pecadores, era capaz de partilhar a merenda com aqueles que não tinham. E isso, a compaixão hoje, numa sociedade que vive muito marcada pelo individualismo, cada um no seu mundo, e pela indiferença em relação ao outro, quer dizer, muitas vezes olha-se com indiferença, ou às vezes vira-se olhar para não ver o outro. A compaixão é aquela virtude que nos leva a sofrer com os outros, a partilhar o sofrimento dos outros e a sofrer pelos outros também. Isso é belo e necessário hoje. Portanto, a santidade atual. O último aspecto sobre a presença do Papa Francisco aqui em Fátima, como peregrino, no momento de renovação também da Igreja Católica que o Papa tenta implementar, terá essa marca, ou essa, enfim, o Papa terá presente também essa dinâmica de renovação que quer imprimir e coloca aqui nos pés de Nossa Senhora? Penso que sim, portanto ele... Há aspectos interessantes, talvez não sei se são muito conhecidos ou não, mas alguns são, da relação do Papa com Fátima. A primeira coisa é que antes de vir para o conclave, a última missa que se celebrou em Buenos Aires foi de propósito celebrá-la uma igreja dedicada a Nossa Senhora de Fátima. É significativo porque podia ter ido a outra, podia ter ido ao Santuário de Luján e não foi. Depois o primeiro Ângelus refere a Nossa Senhora de Fátima também. Recorda uma história também de Buenos Aires. Exatamente. Não é? Depois, quando foi o ano da fé, fez aquele ato de consagração do mundo e daquele gesto afetivo de tocar a imagem da Senhora de Fátima. Agora, por exemplo, na mensagem à juventude, na mensagem à Jornada Mundial da Juventude deste ano, recorda os 300 anos do achamento da imagem Aparecida no Brasil e os 100 anos, o centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima. São aspectos significativos. Quando foi eleito no conclave e nos cumprimentos que recebeu do então Patriarca de Lisboa, São Dom José Policarpo, ele pediu para, enfim, rezar por ele aqui em Fátima e consagrar o pontificado dela a Nossa Senhora. Portanto, eu penso que ele vem pôr aqui o seu pontificado com todas as preocupações que ele tem e com todas também o problema da paz interna na Igreja. A paz interna na Igreja está também, mas ele nesse aspecto, não, o mais difícil é a paz no mundo neste momento. Acho mais grave a paz no mundo que a paz no interior da Igreja. No interior da Igreja, ultimamente, até tem dado passos em relação, por exemplo, aos tradicionalistas lefebvrianos, agora concedeu-lhes não só a possibilidade da autorização de confessar, mas também do matrimónio, isso, da presença do matrimónio. Portanto, está-se a dar passos, são pequenos, mas o mundo é assim. E são acertados esses passos, na sua opinião? Pronto, o Papa tem um coração misericordioso muito grande. E surpreende. Dos vários extremos, não é? É verdade, ele procura unir os extremos e trazê-los a si. E como nós lhe damos tanta credibilidade, aceitamos de bom grado, porque se fosse outro éramos capazes de criticar. Mas como vemos que ele de facto é para todos, a gente acolhe e aprecia. Um dos aspectos que o Dom António também valoriza e refere a propósito da mensagem de Fátima é a reação ao problema da apostasia, da infidelidade na Igreja. É um tema que interessa colocar também nos dias de hoje? Hoje, quer dizer, os riscos da apostasia eram muito grandes
sobretudo quando, nos tempos em que a Igreja era perseguida e muitos cristãos, enfim, tinham as suas fraquezas e portanto, abandonavam a fé ou renegavam-na publicamente, embora porventura intimamente até permanecesse. Hoje o maior risco já não é tanto a apostasia declarada, é a indiferença religiosa. A indiferença religiosa de quem prescinde de Deus e o põe de parte, mesmo que o não negue, porque antigamente havia o adversário, era o ateu e o ateísta que combatia. Hoje não, praticamente prescinde-se, põe-se de parte, volta-se-lhe as costas, vive-se como se ele não existisse ou não estivesse presente. E esta indiferença religiosa contagia os ambientes cristãos também. Contagia-os e bastante. As pessoas dizem, sim, eu acredito, eu sou católico, etc. Mas depois a tentação grande é viver sem o sentido da presença de Deus, sem essa experiência amorosa de Deus que os pastorinhos deram testemunho. Não é mais uma diferença à instituição, à Igreja Católica? Não é só. Também existe isso, é verdade. Hoje há, digamos, uma desafeição por tudo o que são instituições. Não é só a Igreja, é tudo isso. E um afeto crescente, por exemplo, pela figura do Papa e por ambientes como este do Santuário de Fátima. Isto é um bocadinho aquilo que nós chamamos a pós-modernidade, em que as pessoas vão muito pela emoção, pelo sentimento, pelo afeto, aquilo que os toca, aquilo que lhes interessa mais, aquilo que os interpela, ou isso, para todos os gostos, não é? Mas, para mim, o grande problema hoje é esse, da indiferença religiosa em relação ao próprio Deus. Mesmo há até busca de espiritualidade, mas uma espiritualidade New Age, sem Deus. Quer dizer, Deus parece que é incómodo. Não? Na melhor das hipóteses, seria uma espiritualidade configurada muito à volta de cada pessoa. Sim, à volta do ego, porque hoje predomina o indivíduo e predomina o ego do indivíduo. O umbigo, chamemos-lhe assim, anda tudo à volta do umbigo do indivíduo. E predomina muito este subjetivismo. Não é subjetividade, não é subjetivismo. Dos sentimentos, das emoções e, por conseguinte, aquilo que é efêmero e provisório. Hoje está-se numa destas, já amanhã muda, com a maior das facilidades. E, portanto, sente-se a dificuldade do compromisso. O professor Alfredo Teixeira olha para Fátima também como um local onde acontece uma reconfiguração da experiência crente. Não tanto em torno da comunidade, mas em torno de convicções pessoais, lá está, do indivíduo, não é? Isso está a acontecer aqui em Fátima, na sua opinião, pela presença de cristãos católicos, muitas vezes no anonimato? Sim, não acontece só agora, já vem de longe, já vem de tempos anteriores. Em todo caso, aqui, por exemplo, vêm pessoas celebrar a Eucaristia ao domingo. Exato. E não vão a uma paróquia, e não vão a paróquia, mas até há gente que normalmente nem frequenta a missa dominical, mas vem aqui de vez em quando. O que é que isso revela? Revela exatamente este aspecto de uma individualização da religião. Portanto, falta uma abertura do coração também à dimensão comunitária, à dimensão universal da fé. Isto requer, pois, também comunidades vivas, que não sejam comunidades anónimas. Muitas vezes vai-se, a gente encontra comunidades, depois celebram, mas cada um vive para seu lado. Portanto, comunidades vivas, comunidades onde se vive a fraternidade também. E aqui existe também uma educação da fé, mas não se substitui a um dos perigos, às vezes, as pessoas pensarem que o ir a Fátima se converte logo. Não. Mas ajuda. Ajuda, sensibiliza, toca, mas não dispensa todo o trabalho que se faz nas comunidades cristãs, nas paróquias, pelo país fora, pelo mundo fora. O que é que diz a Dom António Marte, o rosto de cada peregrino que está aqui neste recinto? Olha, diz-me que cada peregrino traz uma história consigo, uma história de fé, que às vezes me deixa maravilhado a mim mesmo e me interpela. E muitas vezes com os dramas da vida, as suas esperanças e as suas alegrias também, que se notam aqui, quer no canto, quer nas velas, na grande procissão de velas, quer no adeus, quer nas lágrimas
muitas vezes são lágrimas de dor, mas também são lágrimas de alegria. São António contou essa história que conhecemos de que se converteu a Fátima. Converteu-se pelos estudos intelectuais ou converteu-se pelo gesto simples do seu pai a rezar o terço? Foram as duas coisas. Foram as duas coisas simultaneamente. Quer dizer, portanto, em primeiro lugar, foi de facto o meu pai que me deu uma lição de fé, como ninguém, quer dizer, pela autenticidade da fé que vivia, na simplicidade da expressão da piedade popular, mas com uma transferência e uma riqueza de alma que eu não tinha. E portanto, fez com que as escamas com que eu olhava para a piedade popular caíssem e me abrisse aos valores da piedade popular também, e que aqui se expressam. Tenho muito respeito pelos peregrinos, mesmo que porventura possa discordar de uma outra manifestação mais chocante, mas sempre com muito respeito pela história de cada um. E depois foi o estudo, de facto, das memórias da Irmã Lúcia. Sem esse estudo aprofundado, nunca teria captado a originalidade e a riqueza desta mensagem. E já agora aproveito a dizer que às vezes as pessoas pensam que a mensagem de Fátima se possa substituir aos evangelhos, ou que seja uma espécie de evangelho ao lado dos outros. Não é. A mensagem de Fátima é um eco do evangelho para um determinado momento da história e que continua, tal como as profecias bíblicas, continuam sempre a ser atualizadas no tempo e nos acontecimentos e nos sinais dos tempos. Dom António Marto, bispo da Diocese, que acolhe o Papa Francisco. A terminar, recordo ainda que mais logo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma boa tarde, até amanhã, se os quiser.